Estamos de volta e o assunto é política. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, disse hoje que ainda não tem uma data para encerrar o escalonamento do salário dos servidores e que ele pretende pagar o 13º ainda neste ano, mas sem data. Você vai ver agora o primeiro trecho da entrevista exclusiva que gravamos com Romeu Zema, na qual ele também comentou sobre outros assuntos. Entre eles, a renegociação da dívida com o governo federal, que poderá ser fechada neste primeiro semestre, e a possibilidade de demissão de mais servidores, podendo chegar aí a 20 mil cortes. O governador também falou conosco sobre o decreto de posse de arma de fogo. Ele concorda com a liberação. Governador, o senhor acaba de voltar de Brasília de uma reunião muito importante com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na segunda-feira técnicos do Tesouro Nacional estiveram aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, para fazer um apanhado de informações sobre a situação do governo. A gente já pode falar aí, já dá para prever uma data de fechamento de algum acordo de renegociação da dívida? Inácia, ainda não. Eles estão levantando os números. Posso te dizer que é uma quantidade enorme de dados que tem de ser levantadas. Eles devem retornar aqui mais algumas vezes. Eles, quando em Brasília, têm nos pedido dados e ainda não há uma data. Mas o que eu posso te adiantar no momento é que os números preliminares que estão sendo levantados são muito piores do que a expectativa, o que é uma notícia ruim, mas é a verdade. Um fato, que nós, inclusive, já de certa maneira noticiamos, é que o governo anterior, que falava que comprometia 60% da arrecadação com a folha, na verdade esse número é 80%. Então tem uma diferença aí muito grande, o que prova que a situação do Estado é bem mais grave do que aparentava. Mas mesmo em uma versão aí otimista da sua parte, governador, e da equipe, dá para imaginar que nos primeiros 6 meses se chegue a pelo menos a um prenúncio de um acordo? Com toda certeza. A nossa expectativa é que em meados do ano isso tudo já esteja costurado com o governo federal. Agora é sabido que o governo federal faz exigências aos estados aí na possibilidade da renegociação dessa dívida. Inclusive aí, entre as exigências, impedimento de reajustes salariais. E a minha pergunta para o senhor é como lidar com a insatisfação crescente dos servidores, que vem aí de 3 anos de parcelamento de salários. O senhor está preparado para greves, por exemplo? Inácia, nós vamos tentar fazer o possível e o impossível para que o servidor não seja atingido. O governo federal realmente tem uma série de exigências, mas eu quero estar fazendo mais do que o solicitado em vários pontos para que o servidor seja atendido naquilo que for possível. Eu vejo que é um público sofrido, que já está com esse parcelamento, como você mencionou, então eu quero trazer um pouco de alento, um pouco de boas notícias para esse público que está carecendo muito. A equipe de transição fez aí um diagnóstico que tem uma expectativa de que o seu governo vai lidar aí com um rombo de 100 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E isso se medidas drásticas não forem tomadas. O que a gente pode dizer para o nosso telespectador, governador, de medidas já tomadas que possam minimizar esse risco tão grande para o Estado? Eu quero dizer que esse número de 100 bilhões que você citou, ele ocorreria caso as coisas continuassem tomando o seu número natural. Mas nós, logo no primeiro dia de governo, exoneramos todos os cargos comissionados e estamos tendo de reconduzir alguns que ocupam cargo de chefia e assinam documentos de algumas unidades que não podem parar, mas já é um primeiro passo. E estamos reduzindo de forma muito substancial em todas as autarquias e entidades governamentais. Eu ainda não tenho esses números, mas daqui a pouco tempo nós podemos, com certeza, chegar a 10, 15, 20 mil cargos eliminados dentro do nosso governo, o que vai gerar uma economia substancial e que vai ajudar a estar pagando quem realmente trabalha. Agora, falando desse assunto aí de eliminar cargos de demissão, nós tivemos aí o remanejamento de mais de 800 comissionados que estão voltando ao quadro do governo. Isso foi um erro de dimensionamento, um erro de entender, talvez, a importância de cada um para o funcionamento da máquina? Não, eu te diria que foi necessário porque nós não podíamos assumir a tarefa de irmos analisando
todos os 6 mil comissionados. O que nós optamos foi o seguinte: vamos cortar todos e vamos depois reconduzir aqueles que são necessários. Então, em vez de estarmos analisando 6 mil casos, nós acabamos tendo de analisar apenas algumas centenas. Agora, governador, o 13º salário não foi pago e o senhor disse que não tem condição de pagar tão cedo aí. Mas depois de 15 dias do governo, já dá para o senhor ter uma dimensão mais clara de uma data prevista para, pelo menos, o pagamento do 13º? Inácia, nós estamos ainda levantando, já demos uma previsão da folha de pagamento de janeiro, que é a prioridade, e já apresentamos as datas, e quero muito que esse 13º seja pago ainda dentro desse ano, é o que eu gostaria muito, mas não quero afirmar nada sem antes nós termos certeza que isso vai ser possível, mas eu quero muito chegar para o funcionalismo e poder dar essa notícia breve. Estamos levantando os números e vamos dar total transparência. Quero deixar muito claro para o funcionalismo, nós não vamos reter recurso porque não tem motivo, queremos colocar em dia e deixar quem trabalha no Estado satisfeito, mas também não temos condição de criar recursos se esse recurso não existe. E em relação ainda ao pagamento do funcionalismo, a gente vai completar agora em fevereiro 3 anos sequenciais de escalonamento. Dá para, logo que o senhor venceu as eleições, o senhor chegou a dizer em uma entrevista ao Canal Livre da TV Band que o senhor imaginaria que o atraso poderia até se estender por mais alguns dias, além de 30, um pouquinho mais, 35 dias ou até mais. O senhor já consegue pensar no fim do escalonamento ou isso também não dá para prever agora? Inácia, também não dá para prever. O salário de dezembro que nós pagamos em janeiro ainda foi escalonado, muito provavelmente o de fevereiro também será, porque há essa falta crônica de recursos no Estado. Mas com a renegociação com a União, com a entrada de recursos nos cofres do Estado, eu espero que por volta de meados do ano essa situação venha a fazer parte do passado. É uma notícia que eu gostaria muito de dar. Nós também, com certeza, nossos telespectadores gostariam de ouvir. Um outro ponto ainda nessa questão da renegociação da dívida aí, com o governo federal em relação à folha de pagamento, que não poderá crescer, é outra exigência normal desse tipo de acordo. O tamanho da máquina hoje, pelo que o senhor já viu, é um tamanho bom? O senhor acabou de falar aí que o antigo governador, Fernando Pimentel, do PT, comprometeu cerca de 80% dos recursos do Estado com a folha. Que tamanho seria ideal de máquina, de quantidade de servidores para gerir o Estado de Minas Gerais? Inácia, eu posso te dizer o seguinte, em todo órgão federal que eu tenho visitado, o Estado de Minas é sempre elogiado. Nós temos uma estrutura administrativa robusta, que funciona bem, com gente muito qualificada. Agora, a dimensão de quantidade de pessoas nós ainda não temos, mas dá para ver que há, como existe em toda organização pública no Brasil, muita gente que está ali por alguma questão política e não porque de fato exerce uma função. Eu espero que em questão aí de alguns meses nós tenhamos já feito esse enxugamento e vamos ter condição de apresentar um número efetivo. Mas igual te falei, eu penso que é coisa de 10, 15, 20 mil pessoas que nós vamos estar enxugando na máquina. Em vista de uma população aí de quase 450 mil, não é tanta coisa, mas vai ajudar. Vai dar para pagar um 13º a cada 2 anos essa economia que nós vamos fazer. Governador, eu queria saber agora um pouquinho da sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor ontem em Brasília também se encontrou com ele. Ele tem uma dimensão muito clara da crise que assola os estados brasileiros. Em relação a Minas, isso toca Jair Bolsonaro? Ele tem a vontade de acelerar de alguma forma esse processo junto ao Tesouro Nacional de renegociação da dívida? Eu te diria que essa questão está mais a cargo do ministro Paulo Guedes, com quem eu tive ontem até por mais tempo, que é o ministro da área econômica, e há um total comprometimento do governo federal em equacionar essa situação de Minas, mas lembro que eles deixaram muito claro, a situação de Minas Gerais hoje
é a pior de todos os estados do Brasil. Nenhum outro estado do Brasil está comprometendo 80% da folha como Minas Gerais tem comprometido. E também deixaram claro o seguinte, o esforço do governo federal nesse momento é para levar para o Congresso as mudanças que o Brasil como um todo precisa, principalmente a reforma da Previdência. Então, o foco deles nesse momento é essa mudança, essa reforma na Constituição, nas leis federais. E, num segundo momento, estarão juntos. Mas nós já estamos conduzindo esse processo aí de renegociação da dívida, os levantamentos necessários. Mas há muita boa vontade, isso aí é inegável. O presidente Bolsonaro é uma pessoa extremamente acessível, simples, como nós aqui. Tá certo, uma conversa direta, né? Exatamente. Governador, outro assunto que foi motivo de conversa lá em Brasília ontem foi a questão aí das BRs, principalmente pensando duas aqui da nossa malha viária em Minas Gerais, a 381 e a 262, que são BRs problemáticas, né, até com o apelido de rodovia da morte, a 381. Mas a gente sabe que o governo federal não tem orçamento previsto para investir. O que se pretende? Como é que o senhor pretende melhorar essas duas estradas que são tão importantes para o escoamento da produção? Vamos pegar principalmente o caso da 381. Nós queremos que o governo federal, dentro do possível, coloque mais recursos e já estamos estruturando uma forma de agilizar a conclusão dessa duplicação, porque se ela continuar no ritmo em que está, vai levar mais 20 anos. E nós não queremos que as pessoas continuem enfrentando congestionamento, perigo, e com isso nós vamos estar analisando uma forma de parceria público-privada, alguém que conclua essas obras com mais rapidez, alguma empresa, e que passe a cobrar um pedágio devido ao investimento feito. Então, a nossa prioridade vai ser encontrar uma solução. Já temos aqui na nossa Secretaria de Infraestrutura pessoas dedicadas a esse projeto. Nosso assunto agora é a segurança pública. Eu quero falar do decreto de flexibilização de posse de armas que foi assinado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. As polícias civil e militar, de alguma forma, já estão pensando em se preparar de forma especial para lidar com um cidadão que daqui a pouco vai poder estar entrando aí nos boletins de ocorrência, tentando defender a sua casa de bandidos. Qual que vai ser a abordagem para esse tema? Eu te diria que está um pouco prematuro, porque o que foi anunciado por hora é simplesmente a mudança. Hoje o cidadão brasileiro, de toda maneira, ainda se encontra desarmado, mas é algo que a nossa área de segurança já está analisando para ver qual impacto isso vai ter. E com certeza vai mudar bastante, porque nós ficamos aí numa situação sem armas durante 15, 20 anos praticamente. Já tem um bom tempo que o brasileiro está desarmado, exceto, lembrando, os bandidos. O brasileiro do bem, né? O brasileiro do bem, Eu sou totalmente favorável a essa mudança, é a pessoa ter liberdade. Quem quer, tem a sua arma. Quem não quer, nós respeitamos a opinião também. Eu não quero, mas respeito quem quer. CEMIG e Copasa poderão ser vendidas para ajudar Minas a ajustar as contas e renegociar a dívida com o governo federal. Esse foi um dos assuntos que eu conversei com o governador Romeu Zema ontem em uma entrevista exclusiva. Você vai conferir a segunda parte agora. Zema adiantou que vai aumentar a alíquota de contribuição previdenciária do servidor e que os repasses para as prefeituras que ficaram pendentes da gestão passada ainda não têm aí uma data para serem pagos, mas que neste ano já foram repassados 1 bilhão e 600 milhões de reais. De última hora, o senhor acabou decidindo manter a Secretaria de Cultura, né, não cortando essa secretaria e a deixando sob o comando aí do seu vice-governador Paulo Brandt. Qual que foi o motivo? Bom, nós chegamos à conclusão, vai ser a Secretaria de Cultura e Turismo, que Minas Gerais, pelas suas características, cidades históricas, pelo turismo que tem, é conveniente que nós tenhamos essa secretaria à parte daquela onde ela ficaria incluída, que seria a Secretaria de Educação, por se tratar de assunto completamente diverso e até para valorizarmos. E estamos aí analisando um nome para poder assumir em definitivo essa secretaria. Falando agora da possível privatização de
algumas estatais aqui de Minas Gerais, o senhor já disse que, por exemplo, CEMIG e Copasa estão desvalorizadas e que não teriam talvez uma boa receptividade do mercado no caso de uma venda. Dá para reverter isso? Porque é provável que o senhor tenha que pensar com muito carinho nessa situação de vendê-las. Sim, eu te diria que, inclusive, a CEMIG, que me foi fornecido alguns dados, a ação da CEMIG nos últimos 4 meses já subiu coisa de mais de 50%, exatamente devido a essa expectativa de melhoria no desempenho da empresa, que vai ficar livre dessas influências políticas. O atual presidente da CEMIG está conduzindo já mudanças internas visando colocar a empresa num outro patamar, e tudo isso vai refletir no preço das ações da CEMIG, que é aquilo que o Estado vai obter mais à frente. Falando então um pouco dessa relação com a Assembleia Legislativa, governador, que prioridades o senhor vai colocar aí nos projetos que serão encaminhados? Como é que o senhor pretende dirigir e direcionar, claro, com o apoio do seu secretariado, essa relação aí? Que projetos vão entrar ali na linha de frente? Inácia, a nossa grande prioridade vai ser esse projeto que envolve a renegociação da dívida de Minas com o governo federal. Esse projeto, eu te diria, ele é prioritário acima de todos, porque sem ele Minas está caminhando depressa para ser um estado ingovernável do ponto de vista financeiro. Um estado que não vai ter condições de pagar o seu funcionalismo, que não tem condições de repassar os recursos para as prefeituras. Então, essa é a prioridade da prioridade. Eu conto muito com o discernimento, com a sabedoria dos nossos 77 deputados que estão lá na Assembleia. O futuro de Minas depende deles. Também, né? Da nossa parte, vamos fazer e estamos já fazendo o possível, mas sem eles não vamos conseguir ir adiante. Então, deixa eu pensar um assunto que certamente deverá estar na sua lista de prioridade, o senhor me confirma, a reforma da Previdência aqui para o servidor. Fazendo aí um paralelo com a reforma da Previdência Nacional, o senhor disse que aguardaria, logo depois da eleição, da vitória, que o senhor aguardaria a reforma da Previdência Nacional para depois encaminhar uma mudança regional aqui, estadual. E o presidente Jair Bolsonaro tem defendido aí a aposentadoria mínima para homens de 62 anos e para as mulheres de 57 anos, isso. E o senhor concorda com essas idades? Acha que em Minas, para o servidor aqui, vai ser proposta uma idade mínima diferente? E em relação também ao percentual, o senhor pensa em propor o que para a Assembleia? Inácia, o que nós estamos pensando em propor para a Assembleia vai ser um aumento de contribuição do funcionalismo, porque vai ser necessário. Com relação à idade, o que nós, governadores e governo federal, temos conversado é que nós vamos aguardar as definições do Congresso e todos os estados vão passar a seguir aquilo que for definido em Brasília, de forma que nos dispense de termos de cada estado estar avaliando, investindo tempo e esforço numa coisa que Brasília pode decidir por todo o país. A gente tem o ano de 2018 aí com o encerramento de dívidas do governo do estado com os municípios em torno de 10 bilhões de reais. Até esse momento, 15 dias de governo, já foi repassado quanto para as prefeituras? Eu te diria que nós repassamos uma parcela muito expressiva daquilo que os municípios têm direito de receber. Uma parte pequena não foi repassada ainda, mas dentro do possível eu quero que esses repasses sejam conduzidos em dia, porque é um direito constitucional do município. Eu estou vendo ainda com a nossa Secretaria da Fazenda uma forma de nós viabilizarmos isso, porque é uma grande preocupação dos prefeitos exatamente essa questão. Temos prefeituras na região nordeste de Minas que estão com os salários dos professores atrasados. Então, nesses primeiros 15 dias, nós já repassamos para as prefeituras cerca de 1 bilhão e 600 milhões. É muito mais do que o antigo governo estava repassando, mas ainda temos um atraso da nossa gestão que queremos colocar em dia tão logo seja possível. Lembrando que as prefeituras têm passado aí por maus momentos, muitas delas, principalmente aquelas pequenas do nordeste do estado, não estão tendo como honrar suas folhas de pagamento, principalmente professoras. Pois é, esse é o assunto que eu quero ver com o senhor. A gente vai começar as aulas agora em fevereiro, né? Faltam poucas semanas. Dá para a gente imaginar que todas as prefeituras vão conseguir retomar as aulas na data prevista?
Inácia, nós queremos que sim. Estamos com uma força-tarefa conduzindo esse processo, né, que é o maior do Estado. Lembrando que a Secretaria da Educação está ali mais de 70% dos números de colaboradores do Estado, mas queremos que nada seja impactado, principalmente a educação, que é uma área tão importante. Então, governador, para a gente encerrar agora, uma pergunta mais amena. O senhor que vem da iniciativa privada, com tantos anos trabalhando na empresa da família, que o senhor gerenciou por tanto tempo, qual foi o impacto de chegar no serviço público? Que tipo de estranheza que o senhor encontrou no modo de trabalhar das pessoas ou no modo dos processos, da forma como as coisas são dirigidas aqui dentro? Conta para mim. Bom, eu te diria que eu acho que a principal diferença é que parece que o Estado está equipado para tratar o governador meio que como um semideus. E governador não é semideus, é uma pessoa normal, natural. E vejo que há todo um aparato muito grande. É lógico que é necessário segurança, é necessário assessores, mas vamos estar apresentando em breve. O antigo governador devia ter uma equipe que com certeza a minha vai ficar em cerca de 1/4 do tamanho da dele. Só para te dar uma noção. Quer dizer que o senhor não gosta de ser paparicado? Não, eu gosto de ver as coisas darem certo, né? Não gosto de ser paparicado, não. Eu gosto que as pessoas produzam e dê resultado. Então, eu vejo que havia muito essa questão aí que nós estamos mudando. E vamos apresentar os números breve. Então, vai ser uma redução muito significativa. É como se saísse de 200 para 50, alguma coisa assim. Tá certo. Obrigada pela entrevista, governador. Eu é que agradeço. Tudo de bom, Inácia. Obrigada para o senhor também.